Amém. Glória a Deus por poder adorar esse Deus que nos enxergou, que nos resgatou, para a glória dele. E eu queria convidar você nessa manhã a abrir o livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vou ler mais uma vez. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, que a tua palavra está sendo lida e agora o teu Santo Espírito vai falar aos nossos corações. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Que o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estar abertos. E que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações em cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sempre temos uma palavra, né, que nós colocamos aqui como uma palavra-chave. Como a palavra de hoje é paz. Nós temos paz com Deus. Então o Senhor vai nos convidar nessa manhã a refletir sobre a paz. Mas não a paz que o mundo oferece. A paz que o Senhor pode nos oferecer e deseja nos oferecer. Pensando um pouquinho, né, no Antigo Testamento, nós temos a palavra shalom. Né, pensando no hebraico, né, a palavra paz é shalom. E ela é carregada de um significado um pouco mais amplo, né? Diferente da paz como ausência de conflitos, shalom carrega um significado um pouquinho maior. Envolve plenitude, bem-estar, harmonia, saúde, segurança, prosperidade. Então é uma paz completa, que abrange, né, o ser humano como um todo, atingindo a nossa área espiritual, a nossa área física, a nossa área emocional, e também nos relacionamentos. Então, paz em todas essas áreas. Então, o tema dessa manhã é: temos paz com Deus. É sobre isso que nós queremos falar. E quando os hebreus diziam, então, shalom, né, quando as pessoas se cumprimentavam, né, dizendo shalom, shalom, o que ela estava desejando para a outra? Que ela experimentasse a vida como Deus a criou. Como? Com equilíbrio, com bênção, uma vida completa, em ordem. Quando a gente busca o significado da palavra paz, no shalom vai dizer algo completo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que o Senhor quer e deseja para cada um de nós, é essa paz. E aí eu coloquei um versículo aqui, do Antigo Testamento, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. É o shalom. É a paz que o Senhor deseja para cada um de nós. Mas no Novo Testamento nós também temos a palavra paz. E aí o significado dessa palavra no grego é eirene. O que significa essa palavra? Tranquilidade, reconciliação com Deus, harmonia com o próximo e paz no coração. Então essa palavra eirene, ela deriva de uma raiz que significa unir, ligar algo que estava separado. E aqui sim nós vemos que a paz é o próprio Cristo. Ele veio unir aquilo que estava separado. Essa paz é o resultado direto da obra de Jesus nas nossas vidas. E aí sim, nós entramos nesse versículo de hoje. Justificado, pois,
mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é que fez o caminho do resgate para que eu e você pudéssemos ter paz no coração. E aí eu coloquei uma frase aqui: não vivemos mais como condenados, mas como filhos perdoados. A paz com Deus nos dá segurança e identidade. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Então, assim como o Shalom no Antigo Testamento, o Eirene no Novo Testamento aponta para uma paz que não depende das circunstâncias, mas é fruto de um relacionamento que eu e você devemos buscar com Deus. Quando nós fazemos isso, é gerado em nós essa paz, esse Shalom, esse Eirene. Nós nos ligamos novamente a Deus, porque nós estávamos separados dele. Então Jesus é o cumprimento profético da verdadeira paz. O que diz em Isaías 9:6: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que traz paz ao mundo perdido. Então a nossa reflexão nessa manhã vai ser sobre 3 dimensões. Eu queria que você acompanhasse comigo. Eu quero olhar para o passado, para o presente, mas também olhar para o futuro. Então, olhando para a história da salvação, o que Deus fez no passado? E como isso afeta a nossa vida hoje, no presente, e o que nos garante lá no futuro. Então, a primeira reflexão é: a nossa paz com Deus tem origem no passado. Vamos entender isso. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o início, desde a história do Éden, né, nós já ouvimos aqui, o pastor Gilberto trouxe aqui Caim e Abel, lá no início, lá no Éden. Deus criou o homem para viver em comunhão. Deus criou o homem para ter relacionamento, para desfrutar da presença dele. Ele caminhava no jardim e na viração do dia, o homem tinha o seu relacionamento com Deus, falava com Deus, tinha comunhão com ele. Mas ali já, desde o início, essa paz foi quebrada quando o pecado entrou, quando a desobediência entrou, quando o mandamento de Deus foi quebrado, o pecado entrou no mundo. E com ele veio então a separação. Essa separação espiritual do homem e Deus. Então o pecado ele apenas não manchou a criação, mas ele também afastou o ser humano da verdadeira fonte de paz, que era o próprio Deus. Então quando o pecado entra, a paz sai. Mas Deus, no entanto, desde então, né, a humanidade passou então a nascer em pecado. A nascer separado, a nascer com inimizade contra Deus. Em Romanos 3 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, desde o início, Ele já providenciou a sua redenção. Ali em Gênesis mesmo, Ele já dá ali a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. E Ele diz em Gênesis 3,15: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já é a primeira promessa de que viria um Cristo, de que viria aquele que faria novamente a ligação daquilo que foi perdido lá no Éden, daquilo que foi perdido da comunhão no início. Por meio da cruz, Jesus Cristo carregou o pecado. Jesus é a resposta de Deus para nós. Ele carregou o pecado, que era a separação que existia entre nós e o Senhor. Ele pagou o preço para nos trazer a reconciliação. Então muitas vezes as pessoas lá fora não entendem por que nós devemos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque é Ele que nos liga a Deus. Porque é Ele que nos une novamente ao coração do Pai.
porque é através dele que nós conseguimos alcançar o coração de Deus. Ele é o novo e vivo caminho. Ele nos abriu o caminho. Ele nos deu a possibilidade daquilo que era impossível, porque foi quebrado a comunhão. A palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Não é a mão dele que está retida para abençoar, é o pecado que nos impede de receber aquilo que o Senhor tem. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor através de Jesus, a mão do Senhor nos abençoa, a graça dele nos abençoa, o perdão dele vem sobre as nossas vidas e podemos então novamente ter essa comunhão como no início. É através de Jesus, é por meio da cruz, porque Jesus carregou e fez com que o pecado fosse pago na cruz e nos reconciliou. Essa paz não é fruto nosso, essa paz é mérito do Senhor. Não é obra nossa, mas é obra de Cristo, que Ele consumou na cruz do Calvário, abrindo o caminho de volta para mim e para você. Por isso que nós temos que nos achegar a Ele, conhecer o coração de Cristo. O coração dele é entrega pura. Quando nós nos achegamos a Ele, do jeito que estamos, nós não ficamos do jeito que estamos mais, porque o amor dele nos constrange, o amor dele nos permite sermos limpos e justificados na presença dele. E a palavra de Deus diz em Isaías 53, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossa causa, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, desde o início, o Senhor já declarou que haveria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Desde o início foi profetizado que um menino nos nasceu, o príncipe da paz estava agora pisando nessa terra para trazer salvação. Então ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele se fez como um de nós, ele experimentou as nossas dores, ele se identificou com cada um de nós no nosso sofrimento, mas ele não pecou. Ele pagou pelo preço do pecado na cruz, para que fosse possível novamente a gente poder adorar a Deus como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. A gente poder dizer, Senhor, eu reconheço que o Senhor me enxergou. O Senhor me resgatou de um lugar tão escuro. O Senhor me tirou da depressão, o Senhor me tirou da bebida, o Senhor me tirou das drogas, o Senhor tirou... De onde o Senhor te tirou? O Senhor te tirou de algum lugar que você não conseguiria sozinho. Mas Cristo veio e nos deu acesso ao coração do Pai. Ele é a nossa paz. Essa paz não é fruto do nosso mérito, mas é dele. E uma frase que eu coloquei aqui: a cruz é o maior ato de paz da história. Por meio dela, Jesus Cristo venceu o pecado, a morte e nos deu acesso à vida com Deus. A cruz é o maior ato de paz da história. Por meio dela, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu a morte e nos deu acesso à vida com Deus. Peça para o Espírito Santo te revelar a profundidade disso. Que através da cruz, Jesus venceu o pecado. Mas ele não venceu só o pecado, ele venceu a morte. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele abriu caminho para mim e para você. Para termos acesso à vida eterna com Deus. Por meio da cruz, Jesus Cristo realizou algo extraordinário. Vencendo a morte, derrotando a morte, nos reconciliando com Deus, nos ligando, nos unindo novamente. Estávamos separados, agora estamos unidos ao Senhor, através do sacrifício de Jesus na cruz. A cruz não foi apenas um símbolo de sofrimento, mas um instrumento da nossa reconciliação. Então, muitas vezes nós olhamos para a cruz. Em alguns lugares nós vemos a cruz com Jesus pendurado nela, mas ele não está mais lá. Quando olhamos para a cruz, podemos então reconhecer que aquele símbolo é o símbolo que nos reconciliou com Deus. É um símbolo de amor, é um símbolo de sofrimento, mas que nos aproxima de Deus, porque
o alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos ter novamente comunhão com o Senhor. Amém? Por meio da cruz. E a palavra de Deus diz em Colossenses 1,19: porque foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. É através de Cristo que todas as coisas são reconciliadas com Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é aquele que liga tudo aquilo que estava solto, separado, perdido. Ele nos aproxima. Como um imã, ele nos atrai para ele. Ele nos atrai com laços de amor para a presença dele. Ele nos constrange ao ponto de não querermos mais ser quem nós éramos. Nós queremos ser diferentes. Então, a nossa história, a nossa paz com Deus começa no passado. Porque o Senhor já havia feito um plano desde o início, para que eu e você pudéssemos desfrutar da presença dEle, da paz dEle e da eternidade com Ele. Amém? A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. E a paz verdadeira é oferecida a todo aquele que crê. Não existe paz maior do que a certeza de que fomos perdoados e aceitos por Deus. Foi falado aqui que um dos filhos de Adão e Eva ofereceu uma oferta que não foi aceita. Mas antes da oferta, ele não foi aceito. Aqui a palavra de Deus está dizendo que não há nada maior do que poder ser aceito pelo Senhor. E nós somos aceitos por Deus, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Porque quando entramos debaixo dessa aliança com Jesus Cristo, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sacrifício de Jesus, Ele vê o próprio Filho dEle. Então podemos ter paz com Deus, porque foi pago o preço. Então entramos em aliança com esse Senhor. Fomos aceitos, fomos perdoados por Deus. E uma segunda reflexão que podemos fazer: nós temos paz com Deus através desse passado que o Senhor mesmo desenhou para nós. Mas nós temos paz com Deus porque Ele nos orienta no presente. Agora é diferente. No passado eu e você tivemos um encontro com Jesus. Eu creio que todos que estão aqui um dia teve esse encontro. Se você ainda não teve esse encontro, hoje é o dia que você tem a oportunidade de se entregar, de se encontrar com o Príncipe da Paz. De permitir que Ele venha inundar o seu coração com esse amor que te constrange ao ponto de se quebrantar e se permitir ser moldado por Ele. Então a nossa paz com Deus nos orienta no presente. Por meio dEle também temos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso pela fé à graça. E nessa graça nós estamos firmados. Nós estamos firmados. A obra redentora de Cristo não é apenas um fato do passado, ela molda o nosso presente e nos dá sentido à vida diária. O Senhor entra na minha vida e na sua vida, nos dando sentido, trazendo sobre as nossas vidas uma nova forma de viver, uma nova forma de caminhar. Ter paz com Deus significa que não estamos mais em inimizade com Deus. Agora vivemos reconciliados, livres da culpa do pecado. E somos chamados agora a uma nova vida. O que a palavra de Deus diz lá em Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora temos acesso, tendo sido reconciliados, seremos por sua vida. Antes nós éramos inimigos de Deus, e o Senhor já estava fazendo um plano para nós, quando ainda estávamos andando longe da vontade dEle.
Agora que nós já nos reconciliamos com Ele, porque nós nos aproximamos dEle através de Jesus, o que será que Ele não é capaz de nos dar? No presente e no porvir. O Senhor tem para mim e para você uma vida plena aqui, mas Ele tem promessa de eternidade também para cada um de nós. A paz que temos com Deus hoje não é um sentimento passageiro, mas uma realidade eterna conquistada por Cristo na cruz. Antes, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas agora nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo a essa paz. E essa paz nos transforma radicalmente a forma que devemos viver. Então aqui eu tenho uma pergunta que veio para o meu coração e que eu quero compartilhar com a igreja. Como deve ser a nossa vida hoje, no presente, considerando tudo o que Cristo fez por nós? Então lembra um pouquinho como que era a sua vida antes, como que o Senhor te resgatou, da onde Ele te tirou, e agora você está caminhando na presença dEle. Como deve ser a sua vida agora no presente, considerando que você não está mais vivendo no passado? A paz que temos com Deus hoje não é um sentimento passageiro, mas uma realidade eterna, conquistada por Jesus Cristo. Então a primeira resposta que eu trago aqui para como nós devemos viver é andar em novidade de vida. O versículo em Romanos 6, também nós vivamos uma nova vida. Cristo não morreu apenas para nos salvar, mas para nos transformar. A paz com Deus nos chama a abandonar o velho caminho e a viver de forma renovada. Uma nova vida, um novo caminho, uma nova caminhada. Mas uma segunda coisa que devemos fazer, produzir o fruto do Espírito. O Espírito Santo vai produzindo em nós a paz. Quem está em paz com Deus agora, vive em harmonia com os outros. Eu sei que é difícil, às vezes, a convivência, seja no trabalho, seja em casa, com aquela pessoa que ainda não serve ao Senhor. Mas nós precisamos produzir essa paz também que nós recebemos. Quem está em paz com Deus tem atitude de paz, tem paciência, tem atitude de mansidão. E a palavra de Deus diz que, mas o fruto do Espírito é paz. Nós podemos também agir e sermos agentes de paz. Uma segunda coisa que podemos fazer em obediência a essa nova vida que o Senhor nos oferece é ser agente de reconciliação. O Senhor me chamou e chamou você para sermos também agora embaixadores dessa aliança. A paz recebida nos transforma em embaixadores de Cristo. Agora ajudamos outras pessoas a encontrarem também a mesma paz por meio do Evangelho. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,18, nos deu o ministério da reconciliação. Então, no presente, devemos caminhar dessa forma. Uma outra resposta, podemos continuar caminhando com confiança e sem medo. Confiar e não ter medo. Portanto, agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Podemos viver com ousadia, podemos viver com fé, podemos viver com segurança, sabendo que somos perdoados por Deus. Não somos mais inimigos, fomos reconciliados, podemos andar com confiança, podemos entrar na presença do Deus com ousadia, podemos nos ajoelhar, podemos interceder, podemos clamar. Agora somos filhos de Deus, temos uma nova vida. Mas uma outra coisa que podemos fazer também é viver em paz com todos. A paz que recebemos precisa ser compartilhada. Eu recebi paz, eu recebi perdão, eu recebi graça. Eu preciso ser agente dessa paz. Através do meu relacionamento, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a reconciliar, eu preciso aprender a ter compaixão. E a palavra de Deus diz, se for possível, vivam em paz com todos. Então, é uma nova maneira de viver.
algo no passado foi conquistado para mim. E algo no meu presente me impulsiona a ser diferente do que eu era. Mas não na minha força, é através da graça, é através do Espírito Santo de Deus, é através desse sacrifício perfeito que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E um versículo que talvez resuma tudo isso, está em Tito, capítulo 2, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é só para um ou para outro. Essa graça, ela foi manifesta para todo aquele que crê. E ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa, piedosa nessa era presente ou nesse presente século. Então é possível viver dessa forma? Sim, através do Espírito Santo, através da graça que o Senhor Jesus derramou sobre a minha vida e a sua vida. Então algo no passado nos trouxe a paz, e algo no presente me impulsiona a viver essa paz e a compartilhar dessa paz, e a dizer para aquele que ainda não caminha com o Senhor: vale a pena sentir essa paz que nos conecta com Deus, que nos permite sermos amados e nos permite amar a Deus. Mas mais do que isso, existe a paz que foi conquistada no passado. Existe essa paz que nós temos no presente. Mas uma terceira coisa, a nossa paz com Deus nos garante o nosso futuro. Amém? Essa paz que vivemos hoje nos garante também algo para o futuro. E ele diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se gloriar é se alegrar, é festejar. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há uma esperança gloriosa para aqueles que alcançam a paz com Deus. E tem uma frase que eu coloquei aqui também: a paz com Deus não é apenas uma realidade do passado, conquistada por meio do sacrifício de Jesus, nem somente um presente transformado pela graça, mas ela também aponta para um futuro glorioso. O Senhor, Ele nos resgata de forma completa. Não é só para agora, é para agora e para o futuro. Muitas vezes, talvez, você se envergonha do seu passado por coisas que você fez. Mas lembre-se, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. A graça do Senhor te alcançou. Se você se arrependeu de todo o seu coração, você foi perdoado por aquilo que você fez, por aquilo que você cometeu. Mas existe a necessidade de um arrependimento, de uma mudança de rota. Existe a necessidade de você ser reconhecido agora como filho da luz e não mais aquele que andava em trevas. Agora você é conhecido como filho da luz. Então há uma esperança gloriosa para os que alcançaram a paz com Deus. A palavra de Deus diz em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Os que foram reconciliados com Deus têm a certeza de um destino eterno, viver para sempre em sua presença. O medo das pessoas, talvez as pessoas não gostam de tocar em alguns assuntos, porque tem medo do futuro, tem medo do que acontece depois da morte. Ai, não quero falar sobre esse assunto. Por quê? Tem medo, não sabe o que vai acontecer depois. Com a gente tem que ser diferente. Nós sabemos o que vai acontecer. Existe uma eternidade preparada para nós na presença de Deus. Existe um lugar sendo preparado para mim e para você. Temos que nos alegrar. Sabemos que os dias aqui são difíceis, os dias aqui são maus, mas podemos viver com paz no coração. Podemos acordar pela manhã e falar: Senhor, me sustenta no dia de hoje. Senhor, eu preciso tanto da Tua paz. Senhor, eu preciso tanto compartilhar da Tua graça com quem me cerca. Tem tanta coisa acontecendo em volta. Talvez o seu dia a dia tenha sido um caos, mas se você se conecta com Deus,
Se você une aquilo que estava separado, você tem paz em meio às circunstâncias, porque você olha para Deus, você olha para aquilo que Ele já fez na sua vida e você olha para o futuro que te espera. Os que foram reconciliados com Deus têm certeza desse destino. E essa esperança, ela não é frágil, ela não é incerta, ela é firme, porque ela está fundamentada na fidelidade de Deus e na obra consumada por Cristo. Não é uma promessa de um homem, é a promessa do próprio Deus. Do próprio Deus. E qual foi a promessa que Jesus Cristo nos fez lá em João 14? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E se eu for lhe preparar lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O Senhor está nos preparando essa morada. Existe um lugar para mim e para você. Jesus consola os discípulos dizendo assim, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso nos dá certeza da vida eterna. Ele está preparando um lugar para mim e para você na eternidade. Você crê nisso de todo o seu coração? De que quando você fechar os seus olhos aqui nessa terra, você vai ter um lugar preparado nas regiões celestiais com o Senhor? De poder abrir os seus olhos e contemplar aquele que te amou, e contemplar aquele que te perdoou, e poder dizer, valeu a pena estar agora na presença de Deus. Essa promessa enche o meu coração de esperança, de segurança e paz, pois nos lembra que a nossa pátria definitiva está com o Senhor. E lá em Romanos 16, 20 diz assim, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Essa é a promessa de vitória final e definitiva sobre o mal, e também uma razão para confiarmos e nos alegrarmos na esperança futura. Em breve, o Deus da paz esmagará todo o mal. Amém? Que possamos nos alegrar nessa promessa, que possamos nos firmar que essa paz que o Senhor nos traz, ela não é só para agora, ela é para o futuro. Não tenha medo daquilo que o Senhor tem reservado para você, que é muito mais. A palavra de Deus diz, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós é bom, é agradável, é perfeito. Então mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a perseguições, a desafios diários, que eu sei que você tem, como assim eu também tenho. Nós temos família, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa vida financeira, nós temos questões na saúde. Existem questões que, volta e meia, vêm tentar tirar a nossa paz. E aí nós nos lembramos que aquilo que era impossível, Jesus Cristo já fez por nós. E tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro. Esse momento que você está vivendo é passageiro. Fala, Senhor, me ajuda então a passar por isso que está tão difícil para mim. Me ajude a passar por essa dificuldade que está tão difícil. E o príncipe da paz vem e preenche o seu coração com a presença dele. E eu tenho certeza que assim como comigo, o Senhor faz, Ele vai fazer com você. Busque a presença desse Deus. Busque e declare quem Ele é na sua vida. Ele não é só aquele que te salvou, mas Ele é o seu Senhor. E Ele tem comandos de vida para você. Será que Ele pode contar com você? Será que você se apresenta só para pedir? Ou você é aquele que se une a Ele para ouvi-lo também? E talvez Ele vai ter alguns comandos para você fazer como filho, para ser esse agente de paz nesse mundo, para fazer a diferença na vida de alguém, assim como alguém fez a diferença na sua vida, falando de Cristo para você lá no passado. Alguém orou por você, alguém intercedeu por você, e hoje você está na presença de Deus, e está aí, talvez esperando o Senhor te impulsionar, para você também ser esse agente de paz, ser essa pessoa também que diz, olha, existe um caminho excelente, existe um caminho na presença de Deus que foi aberto pelo sangue de Jesus. Mesmo em meio às lutas, nós podemos então caminhar confiantes,
sabendo que o Senhor é aquele que venceu as nossas batalhas e Ele é aquele que nos dá lugar na presença de Deus. Essa promessa aponta então para o fim da batalha espiritual que enfrentamos hoje. Por isso podemos viver na esperança, confiando e até mesmo com alegria, sabendo que no final a história já está escrita. Vai ser glorioso o nosso encontro com o Senhor. A vitória sobre o mal não depende de nós, mas depende de Deus. A paz de Deus já nos envolve agora no presente. E a graça de Jesus nos sustentará até a consumação dessa promessa. Amém? Então, para finalizar aqui essa reflexão, a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia nós veremos a plenitude da salvação, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais separação, onde não haverá mais pecado. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Não haverá mais tristeza, nem morte, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa esperança sustenta o cristão em meio à tribulação do presente, lembrando-nos que tudo neste mundo é passageiro, mas a glória de Deus é eterna. E a última frase aqui para a nossa reflexão. Aquilo que foi feito no passado por nós não determina necessariamente o presente, mas aquilo que você decide hoje vai sim determinar o seu futuro. Então a sua escolha de caminhar com Deus vai sim determinar o seu futuro. Escolha caminhar com Deus. Escolha andar na presença do príncipe da paz. Escolha ser esse agente também da paz nessa terra. E que aquilo que você escolher hoje possa determinar o seu futuro na presença de Deus. A nossa paz com Deus tem início e origem no passado. A nossa paz com Deus nos orienta no presente. A nossa paz com Deus garante o nosso futuro. Feche os seus olhos. Peça que o Senhor fale ao seu coração, trazendo essa paz. Em Filipenses 4 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo plano bendito da salvação. Nós somos gratos pela obediência de Cristo, que obedeceu até a morte de cruz, para que pudéssemos novamente sermos ligados a Deus, para que pudéssemos novamente entrarmos na presença do Senhor, para que pudéssemos novamente nos achegar à presença de Deus e poder chamá-lo de Pai, para que pudéssemos hoje sermos agentes da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada porque o Senhor nos dá a capacidade de vivermos em novidade de vida. Obrigada pela Tua graça maravilhosa que nos arrebata de uma vida miserável e nos traz para a presença de Deus, onde podemos glorificar o Teu nome, onde podemos nos santificar, nos limpar para Deus, onde podemos levantar mãos santas e coração puro, e podemos clamar não só pela nossa vida, mas pela vida da nossa família. E podemos clamar por nações, podemos clamar por vidas que estão perdidas. O Senhor é aquele que nos tira das trevas e nos transporta para a Tua luz, e nos dá a Tua paz e nos dá a Tua graça. E queremos, ó Pai, Te reconhecer nessa manhã, que o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez nesse dia, de reconhecer da onde o Senhor nos tirou. E nos dá essa
lembrança de que somos filhos, de que somos justificados, de que somos lavados, de que o sacrifício de Cristo não foi em vão, porque nós ouvimos a tua voz, nós ouvimos, está consumado, e valeu a pena todo o teu sacrifício na cruz. Que possamos nos alegrar na presença de Deus, que possamos ter uma vida santa, reta, que aponta para um futuro glorioso no céu, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, mas que possamos no presente século, no dia de hoje, nos ligar a Deus, nos achegar ao Senhor e receber o Shalom de Deus, o Eirene do Senhor, o príncipe da paz que nos resgata, que nos santifica para Deus. Oh Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, que nos permite estarmos diante de ti, para a tua glória, em nome de Jesus.